Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pela sua audiência com a gente, acompanhando todas as informações do dia a dia do portal RMS News. Hoje, a nossa entrevista especial é com a vereadora Yara Bernardi, do Partido dos Trabalhadores, que vai conversar com a gente sobre a administração municipal, sobre as ações do governo do estado de São Paulo e várias ações aqui no portal RMS News. Obrigado, viu, Yara, por atender o nosso convite. Você que sempre muito prestativa com o portal RMS News. Satisfação imensa estar com a gente. Quando a tecnologia permite, né, Oliveira? Não tem nem dúvida, mas tenho certeza que a gente vai conseguir conversar durante esses minutos que a gente tem aqui para poder entender um pouco mais sobre a administração municipal, entender um pouco mais sobre a questão que envolve a estadual, o governo federal, com toda a experiência que você tem de administração pública, foi deputada federal e automaticamente vivendo um bom período ali no Congresso Nacional, tem como nos passar também a sua visão sobre o atual cenário político do Brasil, e não só do Brasil, mas do estado de São Paulo e também da nossa cidade. Yara, é o seguinte, vamos lá, eu já vou direto ao ponto aqui, daí você vai responder daqui a pouquinho, agora de forma objetiva, para a gente conhecer a sua opinião, a sua visão sobre essa questão. Como eu sei que você é sincera nas suas falas, né, no seu mandato, como pessoa, então vou te fazer o seguinte questionamento. Yara, então de forma direta, com honestidade, está escrito aqui no texto, você vê que escrevemos um texto aqui, com a honestidade que você pautou sua vida política e pessoal, nota de 1 a 10, depois você vai comentar, só para iniciar. Vamos lá, nota de 1 a 10 para o governo municipal do prefeito Rodrigo Manga. Dou 0 para ele. Nota de 1 a 10 para a administração do governo Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, preocupante, 3. Nota de 1 a 10 para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dou 7 para o Lula agora. 7 para o Lula. Por que nota 0 para o prefeito Rodrigo Manga, administração Rodrigo Manga? Pela falta de planejamento, pelas suas contas bloqueadas pela justiça, pelos casos de corrupção dentro da prefeitura municipal. Eu nunca trabalhei num governo que tivesse a Polícia Federal na porta. Então a situação de Sorocaba é muito preocupante, o desgoverno, o descontrole no orçamento da prefeitura municipal. Me permita, Yara, daí você vai me pontuando também. Você disse que nunca trabalhou num governo com a Polícia Federal na porta, mas a Polícia Civil nós já vimos em outros governos, inclusive no do Crespo. Diferencia? Diferencia, sim. São crimes, inclusive, com recursos federais. GAECO, Polícia Federal, Polícia Civil. Eu não vi isso em governos anteriores. Houve problemas? Houve CPIs? Houve investigações? Sim, mas não no nível que está acontecendo hoje no governo do prefeito Manga. Por que nota 3 para o governo do prefeito, do governador Tarcísio, governador de São Paulo? Pelas privatizações que eu considero criminosas, prejudiciais a serviços que têm que ser prestados à população, pelos índices de violência, pela incapacidade de gerir a educação e a saúde no estado de São Paulo. A educação está um desastre completo, substituindo professores por robôs, por aulas em vídeo, coisa que nunca deveria acontecer. Foi a atribuição de aulas a mais atrapalhada que eu já assisti. Então, nós tínhamos que, como é que se diz? Pensei que haveria um mínimo de avanços na área da educação, não nos salários, nem na qualidade do ensino. O secretário de Educação importado do Paraná já fez tudo que tinha de fazer errado lá, e também considero os índices de violência praticados como é que se diz, sob comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no governo do senhor Tarcísio, extremamente violenta e com muita mortandade nas suas ações. O único que passou na prova sua aqui foi o Lula, então, com 7. Por que nota 7 para o Lula?
O governo vai muito bem, os indicadores vão bem, o Lula tem viajado pelo mundo, e aberto novas, como é que se diz, aberturas de comércio para os produtos brasileiros. Nós temos uma visão internacional extremamente positiva com o Brasil. Nós temos os menores índices de desemprego desde o golpe da presidenta Dilma, os menores índices de desemprego. O que eu acho que no caso do governo do presidente Lula, ele tem um Congresso Nacional que é de extrema direita, de direita, e que barra muitos dos projetos. Tem que haver melhor negociação, se possível, com o Congresso Nacional, e a comunicação do governo Lula tem que melhorar. Eu dou certo por causa da comunicação falha, porque os indicadores no Brasil, o PIB, os índices de desemprego diminuíram assim de forma significativa, a Bolsa Família, os programas federais como Minha Casa Minha Vida retornaram, mas a comunicação ainda não chegou na população para que esses indicadores sejam conhecidos. Ô Yara, daqui a pouco a gente volta novamente no governo Lula, também no Tarcísio, mas agora eu começo pelo governo do prefeito Rodrigo Manga. Você tem sido uma crítica ferrenha, né, e faz parte do seu papel na Câmara de Sorocaba. Entretanto, há praticamente 1 ano e meio eu vi você subir no mesmo palanque com ele para inaugurar obras. E o que mudou de lá para cá? Por exemplo, que obras, Oliveira? Nós tivemos ali, inclusive na Zona Oeste, você esteve numa... E não estou falando então em forma crítica, não. Estou fazendo para você fazer análise mesmo, né? Nós temos essa independência e podemos falar dessa forma. Foram obras que eu fui participar porque eu tinha a ver com elas. A Praça da Juventude, foi um recurso que eu trouxe lá quando era deputada federal em 2013 e nunca tinha sido utilizado os recursos. Quando novamente se tirou, estavam congelados os recursos na Caixa Econômica Federal para a construção da Praça da Juventude no Central Park. A outra praça que nós direcionamos recursos, que foi no Central Park, Verde Vale, também com recursos, com a minha participação efetiva ajudando ali a Associação de Moradores do Piazza de Roma, Central Park e outros bairros em volta. Também tive participação, fui na inauguração. Mas essas, o que eu me lembro no palanque com o prefeito Manga foram só essas vezes. E, aliás, que foi até muito elogiada à época pelos seus próprios companheiros de Câmara e outras classes políticas, porque você reconhecia que ali algo estava sendo desenvolvido em prol da comunidade, né? Isso claro, é muito importante. Sem dúvida. Porque esse é o papel do parlamentar, né, Yara? Evidente, são obras que eu participei de trazer recursos, de trabalhar de forma parceira com a Associação de Moradores do Piazza, um exemplo que eu estou dando, naquelas 2 obras ali daquela região. Nós conseguimos fazer coisas muito significativas que trazem benefícios à comunidade, de qualquer forma. Não tem nem dúvida. Mas eu também pergunto para você, perguntei de forma pontual e pergunto agora também para você, deixa eu só abrir aqui, daqui a pouquinho eu abro aqui essa questão aqui de algumas ações do mandato da Yara. Vamos deixar para depois do mandato específico da vereadora Yara Bernardi. O governo, ainda ficando no governo Rodrigo Manga, na educação você tem apontado, você é professora, né? Professora aposentada, e automaticamente tem apontado algumas questões que você disse ser preocupante, principalmente a compra de um prédio por 12 milhões de reais. Quais são os principais problemas que você vê na administração do prefeito Rodrigo Manga, principalmente na questão da educação? Vamos pontuar a educação. Ali tem recursos carimbados, né? Mais de 900 milhões de recursos. E houve desvios gravíssimos. Esse primeiro, já no início da administração Manga, de se comprar um prédio no Campolim para se transferir à Secretaria de Educação. Completamente inadequado, houve corrupção comprovada pelo GAECO. Tem um pernilongo aqui me perseguindo. Espero que não seja da dengue. Que nós vamos falar da dengue daqui a pouquinho.
Onde eu moro aqui teve até chikungunya, Exato. Puxa vida. até na rua onde eu moro. Então, tem um aqui, pelo menos um está me perseguindo Tá aqui. certo. Foi a compra do prédio no Campo Limpo, a transferência da Secretaria de Educação, julgada totalmente irregular pelas investigações do Ministério Público. Fizemos a denúncia, o prédio foi comprado por um valor superfaturado e outras obras, a compra dos robôs que não eram robôs, que foram distribuídos para as escolas também, compra de CDs, comprar de CD para as escolas quando tem a lousa digital, você pode colocar qualquer coisa, e não tinha nem onde tocar os CDs. Todas compras milionárias que a gente denunciou ao Ministério Público para que os recursos da educação fossem bem utilizados. Tanto que o secretário da Educação, o professor Carrara, foi afastado. Ele não pode mais ingressar no serviço público. Isso ainda está em investigação, houve já, como é que se diz? Já subiu para outras instâncias essas denúncias com relação à má utilização da Secretaria dos recursos da área da educação. E também, Oliveira, uma outra questão seríssima é a Secretaria de Educação completamente sem governo, porque nós tivemos 4 ou 5 secretários de Educação. Vem a secretária Luciana, entra o secretário Cleiton, sai o secretário Cleiton, entra a Luciana. Secretários que não têm nada a ver com a educação. E a gente ouve dos diretores de escola, a gente ouve dos professores uma falta de profissionais. Uma coisa que eu queria colocar, até ingressamos no Ministério Público, um número de crianças que precisam, um número significativo de crianças que precisam de cuidadores nas escolas. Cuidadores que tenham um mínimo de formação. Crianças com autismo, outras problemas que precisam de acompanhamento, precisariam de tratamento, de professores especializados, e nós não temos. Olha, essa reclamação não é nem reclamação, é uma necessidade que tem aparecido em quase todas as escolas. Cuidadores não é qualquer um que você pode colocar com crianças que precisam de atenção especializada. Isso nós não estamos tendo. Crianças que fogem da escola, teve todo tipo de problema. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara. Um projeto de lei da Câmara. Você pode um minutinho só, Oliveira, fechar uma. Claro, por favor, claro. Vou fazer assim, me dê um minuto aqui, um minutinho só, vereadora Yara Bernardi. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Vamos dar um giro pela cidade. Tá bom, já tô aqui. Já foi suficiente? Então tá bom. Ô Yara, legal, maravilha. Ok? Eu continuo. A falta de profissionais das escolas, não tem um número desesperador de aluno, está faltando professores efetivos, não pode ficar professor de 15 em 15 dias, que é extremamente prejudicial para as crianças. Orientadores educacionais, que às vezes atendem 2 ou 3 escolas, um diretor que fica sozinho numa pré-escola, um orientador que atende 3 escolas e não está no momento devido. Lembra daquele caso que disseram a criança que ficou presa no quadradinho do tanque de areia? Sim. No bairro de Santa Rosália? Naquela hora não tinha mais a diretora de escola, não tinha orientador, os professores já tinham feito a sua jornada na parte da manhã. Não pode continuar assim. Nós temos que ter profissionais nas escolas. E para as crianças que têm necessidades especiais, também essa é uma situação gravíssima hoje, que nós apresentamos um projeto de lei pela contratação de profissionais, segundo o módulo e o número de alunos em cada escola. Então, para uma escola que tenha 10 classes, tem um diretor, não tem o vice. Ou tem o diretor, o vice e não tem o orientador. Sim. Um orientador. Uma escola que tem 50 salas tem o mesmo número de profissionais. Isso não pode continuar do jeito que está. A troca de secretários, a falta de profissionais, como é que se diz? A falta de direção hoje pela troca de secretários e secretários que não são da área da educação está sendo muito grave para a educação de Sorocaba, que já foi exemplar. Yara, eu tenho que fazer contrapontos, porque hoje nós estamos aqui como diz, há vários segmentos que acompanham, né? Aquele que concorda, aquele que não concorda.
Eu vou só colocar para você. A gente vê muitas vezes os vereadores, e é o instrumento que eles têm, é o instrumento democrático. Muitas vezes, quando não tem espaço dentro da Câmara para uma sequência de uma investigação, procura o Ministério Público. Entretanto, a gente tem visto o Ministério Público também nos últimos anos procedendo muitas investigações e apontando muitas irregularidades, só que quando chega na Justiça, no final do processo, esses processos são arquivados e muitas vezes a pessoa, o gestor público considerado inocente. Não é um risco também, ou seja, procurar o Ministério Público quando a Câmara poderia fazer esse trabalho de forma isenta, imparcial, se é que isso é possível, para não incorrer nesse tipo de situação em que o Ministério Público também tem os seus desgastes? Sim, só que esse não é o caso da Câmara Municipal de Sorocaba hoje, esse mandato. O prefeito tem maioria. Qualquer projeto que ele mande, por mais irregular e ridículo possível, passa. Prejudicial, passa. A Câmara não é, de maneira alguma, investigativa, não permite a implantação de CPIs. Até ontem, na sessão, nós estávamos discutindo as denúncias feitas que saíram de forma significativa até em nível nacional sobre o relacionamento da família IAL com o SAI e outros contratos da Prefeitura Municipal, que nós tentamos, eu e a vereadora Fernanda, montar uma CPI. CPI é um instrumento que o Legislativo tem para investigar. Como você disse, mesmo que depois de uma investigação de uma CPI, os resultados têm que ir para o Ministério Público, de qualquer maneira, ou os outros órgãos, Polícia Federal, Polícia Civil e assim por diante. Mas a Câmara não investiga nada. Esta Câmara não tem, com a maioria do prefeito lá dentro, nenhum espírito investigativo. Ontem foi apresentado, ficamos sabendo que a CPI, que não chamou uma audiência pública, que nós não vimos, não convocou, se convocou foi de forma fechada, que nós não vimos, e encerrou a CPI, não apresentou o relatório, como é de costume, absolutamente, o relatório para o plenário. Tá bom, olha, encerramos uma CPI, foi esse o relatório. Nada, não ficamos sabendo de nada e nem conseguimos, nós que somos da oposição, e isso é absolutamente irregular, participar de qualquer atividade dessa CPI. Qualquer vereador pode participar de uma CPI, nem precisa fazer parte do grupo que instaurou a CPI, mas nós não conseguimos participar de nada. Então, o que esta Câmara não tem hoje é a sua função principal, que ela não faz, que é investigar irregularidades, o uso do orçamento, se as políticas públicas estão sendo bem aplicadas. Isso não está acontecendo, absolutamente. Então, é o Ministério Público, sim, todas as denúncias que a gente faz. E tem muitas. Mas vamos lá, vamos concluir. Educação, Yara. Então, qual é a conclusão que você faz da educação hoje no município de Sorocaba? O que eu escuto, inclusive, dos profissionais, está nos piores. Ainda está alto o som? Tá dando retorno ainda, Yara. Tá dando um retorninho, mas você consegue aí fazer esse fechamento pra gente. Fechou? Ok? Eu estou tentando diminuir só um minutinho só. Ok, aí tá aí a vereadora Yara Bernardi conversando com a gente. Perfeito. Aí, Yara, você já tá perfeita aqui agora, tela perfeita. Era para ter entrado a entrevista assim no ar, viu, Yara? Com essa configuração, mas que a gente vai aproveitar bastante aí. Educação em Sorocaba, Yara. Eu vejo que ela no governo Manga, um dos piores momentos. Um dos piores momentos, assim, de falta de controle, de investimentos completamente irregulares, ações que utilizaram de forma muito ruim os recursos da educação. Eu cito o caso, por exemplo, a compra de uniformes. Eu não sou absolutamente a favor a compra de uniforme para as crianças. Por que comprou de um proprietário, um empresário lá de Minas Gerais? Tinha todo um método que nós fizemos até audiência pública, o vereador Ítalo também apresentou um projeto para se comprar aqui, os comerciantes aqui, para gerar empregos em Sorocaba, várias empresas poderiam vender os uniformes, os pais irresponsáveis poderiam receber os recursos, ficaram recurso de milhões de reais aqui em Sorocaba. Mas o prefeito Manga resolveu fazer desta forma, um exemplo de má utilização dos recursos. Volto a repetir, sou a favor da compra de uniformes, mas
mas não da forma como foi feito. E os recursos que foram parar nas investigações do GAERP, do Ministério Público, de má utilização dos recursos. Os piores momentos que a educação sorocabana já passou. Fechando, Yara, para o nosso internauta, como que você, com a tua experiência política de Congresso Nacional e de Câmara dos Deputados como política atuante em Sorocaba, como você vê esse cenário em que você coloca daquilo que você visualiza dentro do seu mandato, de pontos negativos do prefeito Rodrigo Manga e a popularidade que ele tem nas ruas da cidade? Sim, ele continua fazendo lives que as pessoas acham engraçadinhas, tem uma enorme popularidade, ele é simpático com a população, mas o governo é governo de uma irregularidade atrás da outra. E ele é avisado, tem ação na justiça, tem ação no Ministério Público, ele não para. Não para. Ele é popular. Então, eu tenho uma grande preocupação com o futuro de Sorocaba, o endividamento, o desgoverno. Hoje, qual foi a última denúncia? Entidades que têm contratos na cidade de Sorocaba ligadas ao PCC, que não pagam os funcionários, que não depositam fundo de garantia, que atrasam os salários. Quantos casos eu acompanhei e aí ficam sem receber? O caso do Éden, a UPA do Éden, ligações com o crime organizado. Não pode. Contratos você ficaram os pronto-atendimentos das UBS sem os funcionários de limpeza, porque a polícia civil, o GAERP, estava investigando as ligações desses contratos, dessas empresas, com o crime organizado. Você já viu isso em administrações anteriores? Não. E a cidade nega. A cidade quer ignorar essa administração absolutamente problemática e com as denúncias seríssimas de corrupção envolvendo essas empresas. Denúncia de despejo de esgoto no Rio Sorocaba, feita pela vereadora e acatada pelo Ministério Público. Yara. Eu visitei as estações de tratamento porque havia denúncias de funcionários que também levaram essas denúncias ao Ministério Público de sucateamento das estruturas de tratamento de esgoto. E eu vi pela cidade toda, as pessoas estavam notando nas galerias de água pluvial, que vem a água da chuva, esgoto sendo lançado. A rede de esgoto de Sorocaba está subdimensionada, ela não foi preparada para o crescimento da cidade. Por exemplo, lá na região do Campolim, Jardim São Carlos, que é a parte baixa, o esgoto estoura, que não aguenta o número. Quando eu falo de Sorocaba sem planejamento, estou falando disso. Não aguenta o número de moradias e edifícios que foram construídos no alto do Campolim. E aí a rede pluvial é utilizada para jogar esgoto in natura no Rio Sorocaba, quando nós já tínhamos trabalhado tantos anos com recursos federais, mais de 100 milhões foram investidos no governo Renato Amari para se retirar os esgotos da cidade, do Rio Sorocaba, despoluir o rio. E as estações de tratamento absolutamente sucateadas, até oferecendo as estruturas, até oferecendo perigo para os trabalhadores. Então, nós acatamos a denúncia que os funcionários fizeram, os especialistas lá, os técnicos do SAI, e também reafirmamos com as visitas um relatório, juntamos nessa denúncia do Ministério Público que foi acatada. Agora nós temos um promotor que cuida das questões ambientais em nível regional, e o Rio Sorocaba tem interesse regional, que acatou e está investigando a poluição no Rio Sorocaba e as estações de tratamento sucateadas do SAI. Vereadora Yara Bernardi, portal RMS News. Curta as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou você pode assistir, por exemplo, esta entrevista, ela é gerada a partir do portal RMS News, na página principal do portal. É a nossa TV online, daí ela distribui para todas as redes sociais. Diferente de muitas vezes, o que muitas vezes você acompanha por aí, né? Que são as redes sociais que geram. Não, essa imagem que nós estamos gerando, agora eu posso falar da imagem, né, Yara? Essa imagem bonita da Yara que nós estamos gerando, por exemplo, a assessoria da vereadora ou quem está no escritório com o seu computador, pode entrar direto no computador na primeira página do portal e ela está ali com essa entrevista que é gerada e distribuída para as redes sociais. Vamos lá então, tem mais duas pontuações que eu tenho aqui, Yara.
Yara, que foi feito inclusive pela sua assessoria, que nos dá esse respaldo nessas perguntas que envolve aí o mandato da parlamentar, né? Porque existe todo um trabalho de bastidores e isso é muito importante. A Laís que deu todo esse respaldo pra gente. Entretanto, as perguntas políticas são perguntas que a gente já vai direto e a vereadora responde qualquer pergunta sem qualquer tipo de problema. Aliás, Yara, eu até comentei aqui há poucos minutos, a vereadora Yara Bernardi poderia estar com o vereador da situação aqui. É bom a gente colocar. Entretanto, os vereadores da situação a qual eu conversei procuraram não querer participar de discussões sobre a questão municipal. Por que eles não querem discutir comigo, Oliveira? Por que será que não querem discutir comigo? Então falta de argumento, falta de defesa. Então é bom colocar sempre que a gente sempre procura os dois lados aqui para Não quiseram, né? Eu sei que você convidou vários vereadores que não quiseram falar comigo, né? Mas sempre em respeito agora eu posso dizer o seguinte, sempre em respeito à sua pessoa também, viu, Yara? Ele sempre, isso é muito, os vereadores com a qual eu conversei disseram o seguinte: Oliveira, a gente tem um carinho e respeita a história da Yara, né? E se a gente for entrar nas discussões municipais, que deveria ser, né? Não há nenhum, é por isso que estão lá, a gente muitas vezes vai criar um tipo de constrangimento desnecessário, ou seja, o que eles consideram desnecessário em relação a isso, mas é discutir as questões da cidade, mas o respeito com a Yara é muito grande. Participação da vereadora Yara no lançamento do programa Pé de Meia no estado de São Paulo. Você foi lá no Palácio dos Bandeirantes, ou Yara? Não, foi na Secretaria de Educação do Estado, com o ministro, o nosso ministro da Educação, Camilo Santana. Tinha lá centenas de estudantes das mais variadas áreas da rede estadual, da rede municipal de São Paulo. Achei um desrespeito muito grande, porque disse que o governador não podia receber, era o ministro. Então o vice-governador iria receber, não foi. O secretário de Educação também não foi. Eu achei assim fantástico, tudo lotado, gente esperando, professores, estudantes. O Pé de Meia é um programa fantástico, Oliveira. Ele oferece uma renda aos estudantes do ensino médio, que eles mais carentes, a nossa família, e R$200 nessa matrícula, mês, e mais R$1.000 citados de Pé de Meia para quando ele se formar. Esses R$200 ele gasta alimentação, transporte, material de lanche, o que ele quiser. Quem recebe a permissão para retirar a descida é a mãe. Exato. A mãe ou o responsável do Bolsa Família. Ele já tem um pé de meia quando se forma. Ele tem que parcelar as aulas, não pode faltar, não pode ser reprovado. E eu acho fantástico que mais de 3 no número que o ministro Camila foi no estado de São Paulo, mais de 330 mil jovens do estado de São Paulo serão beneficiados nas escolas de ensino médio com essa ajuda financeira. É fantástico. Para que ele permaneça, que ele estude, para que ele se forme e possa chegar a uma universidade e um curso técnico. Vereadora Yara Bernardi, a última pergunta que eu faço para você, baixa um pouquinho o seu som, se você conseguir, né? Se for para dar delay, né? Para evitar o delay, mas se não, pode ficar assim mesmo. Eu me lembro, eu comentava com alguns amigos jornalistas sobre ontem na Câmara, enquanto vocês lá estavam debatendo e nós acompanhando, eu também conversava com alguns jornalistas ali, jornalistas e algumas jornalistas também. Eu conversava sobre o primeiro mandato do presidente Lula, e ali segundo mandato, quando você trouxe ao Fiscar, né, para a cidade de Sorocaba. Aliás,
Eu ouvi no gabinete dela, eu estava dias atrás, a deputada Maria Lúcia Amari dizendo para mim o seguinte: é lamentável o que a gente vê na Câmara de Sorocaba hoje, Oliveira, acontecer com as vereadoras Ayara e a Fernanda Garcia. Muitas vezes a falta de respeito dos outros pares, né? A Ayara, ela dizia, a Ayara foi a responsável por trazer a UFSCar, a Universidade de Sorocaba, né, naquela gestão, e tantas outras. E agora eu me lembro também, né? Agora lembro eu, o próprio Instituto Federal, né? Você teve um trabalho muito intenso ali. E confesso para você, eu não vi ainda com o impacto da universidade, da UFSCar e tantas outras ações do primeiro mandato do governo Lula, do presidente Lula, ações nesse mandato na cidade de Sorocaba. Mas a sua assessoria me provoca aqui e diz o seguinte: pede para perguntar para ela sobre os investimentos do governo Lula em Sorocaba. Então, queria que você falasse para a gente, porque muitas vezes há o desconhecimento da nossa parte para a gente poder ver o que aconteceu, principalmente nesse segundo mandato, ou se está para acontecer em tramitação. Eu falei do programa Pé de Meia, que vai favorecer estudantes de Sorocaba também. Nossa, centenas, até mais, alguns milhares de estudantes da cidade de Sorocaba do ensino médio. O programa Minha Casa Minha Vida, que já construiu moradias aqui em número significativo, milhares de moradias, e o primeiro programa habitacional de fato, porque o do prefeito Manga, nenhum apartamento, nenhuma casinha, como as pessoas perguntam, eu morro de pena. E as casinhas, vereador, vai ter 580 apartamentos construídos pelo Minha Casa Minha Vida e tantos outros que a iniciativa privada está pegando financiamento para construir. Recursos do Ministério da Saúde estão chegando de forma significativa para os 3 hospitais que tratam do câncer: o GEPAS, a Santa Casa e o conjunto hospitalar. Os recursos aumentaram significativamente para se investir na prevenção e no tratamento dos pacientes com câncer. Esse programa que fala da Pé de Meia, assim, para mim é uma joia da coroa para que os estudantes permaneçam na escola. A Universidade Federal, a prefeitura se recusa, ela está formando professores da mais alta qualidade. Profissionais outros, engenharia, profissionais que vão lecionar nas escolas, alfabetizadores, tem pedagogia, tem as mais variadas na área de biologia, de ciências, engenharias, profissionais da mais alta qualidade. Só que a prefeitura, tem como a Unesp, que é estadual, e com a federal, a prefeitura não faz um único convênio, né? Nós procuramos aí nós temos a professora aqui na UFSCar, professora Valburga, ela é uma das maiores especialistas em educação infantil. Ela não conseguiu uma única parceria com a prefeitura na área de educação infantil. Sabe onde ela foi fazer a parceria? Em Votorantim. Ela é uma autoridade que é chamada em várias partes do mundo para participar de seminários, para falar da importância de se investir na criança pequena. Não, aqui consegue uma única parceria, conseguiu lá para a escola, para fazer um trabalho de campo com profissionais, com educadores, de forma experimental, que é uma obrigação da universidade. Então, a UFSCar tem mais de 3 mil alunos, formando, é uma das melhores, 5 melhores de todo o Brasil, em termos de qualidade. Aqui já se expandiu para a Campina do Monte Alegre. O Instituto Federal só agora ganhou terreno, vai se expandir, nos governos anteriores não teve. Está numa escola estadual, que era prédio da escola com o senhor João Soares, no prédio da UFSCar do Cinto. Ganhou um terreno, sessão do prefeito Manga, vai se expandir e tem muito mais forma técnicos de excelência profissionais de nível superior. Não falei também. Tem muita coisa boa acontecendo aqui. Eu falei da moradia, eu falei dos investimentos na área da saúde, da área da educação. São coisas assim significativas. As escolas, o prefeito Manga tanto fala, vamos deixar claro aqui, porque eu acho assim uma indelicadeza tão grande. Inaugura escolas, o Ministério da Educação está construindo 12 escolas. São do Ministério da Educação, financiadas pelo Ministério. Todos os recursos para
para a construção e equipamento dessas escolas, que o prefeito terceiriza para entidades sociais, e o professor ganha R$ 1.000 e poucos, são todas construídas pelo Ministério da Educação. Então, são investimentos do governo federal que não se fala e não se dá o devido valor. Então está precisando o governo se comunicar, né, Oiara? As creches sendo construídas e inauguradas são financiadas pelo Ministério da Educação. Então o governo federal precisa se comunicar com o seu povo, falar o que está fazendo. Eu falei que eu dei uma nota que não foi 10 para o governo do presidente Lula. Era a vida tratou, o número de empregos aumentou. Ele voltou a investir em educação no projeto Minha Casa Minha Vida, falta comunicação. Porque aí aqui na indelicadeza total do prefeito de um partido que está no governo do presidente Lula, de citar que essas escolas que ele inaugura são financiadas pelo governo federal, pelo Ministério da Educação, onde eu trabalhei também. Vereadora Yara Bernardi com a gente, analisando o cenário nacional, cenário estadual, né? A nota, sabe, para você que entrou agora, a nota que ela deu para o prefeito Manga foi 0 na administração. Para o Tarcísio, ela deu nota 3. Para o Lula, ela deu nota 7. E o maior erro aqui é a falta de comunicação clara com as políticas, que o Brasil vai bem, mas as pessoas ainda afirmam, inclusive a imprensa, muito da imprensa que colabora com isso, que tem uma má vontade imensa com o governo do presidente Lula, direitistas, que não divulgam, de fato, os indicadores assim muito bons para o Brasil no segundo ano de governo do presidente Lula. Ô Yara, eu vou, como você sabe que se alguém for dar te dar uma paulada, eu tiver por perto, eu abraço para te proteger. Mas é o seguinte, do carinho e respeito que a gente tem por você. Mas agora eu tenho que fazer uma pergunta aqui, senão eu que vou levar paulada aqui. Como que a Yara tá falando que tudo tá bem, que os índices estão indo bem? É a última pergunta. Sendo que você é o que eu ouço, né? Você vai no mercado, tá tudo subindo, você vai na cidade, tá um paradeiro, o presidente Lula puxou a orelha dos ministros, do ministro ontem, falou, não tá legal, né? Até do vice-governador falou que o Haddad tem que parar de ler livro na intensidade que lê, que o Alckmin tem que movimentar mais. E aí, Yara, fecha esse cenário. Voltamos ao tema da comunicação. Nós temos um Congresso de extrema-direita, uma parcela significativa. O Lula também disse, olha, eu tenho 70 deputados federais eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, 100 e poucos que são da esquerda. A maioria é de direita, que a população elegeu e que barra projetos significativos, infernizam a vida do presidente no Congresso Nacional. O que ele pediu? Que os ministros se comuniquem melhor. Esse Congresso que nós temos é com esse que o governo Lula tem que trabalhar. O caso do preço dos alimentos é sazonal. O tempo de chuvas que nós tivemos, seca tremenda. Depois não chovia uma seca que é a diminuição dos volumes de água do reservatório. Depois chuvas significativas, mudanças climáticas. A cidade uma hora vai ter que discutir as mudanças climáticas. Aí o preço dos alimentos sobe, ele vai abaixar. E já está abaixando. Tranquilo, Yara. Fica... Já está abaixando o preço dos alimentos. E os indicadores internacionais, a visão internacional com relação ao Brasil, os indicadores de emprego, o aumento do salário mínimo que não tinha nos governos anteriores, não teve, aumento agora teve. Menos pessoas vão pagar imposto de renda, de salário mais baixo. Então, os indicadores são os melhores. Agora, não. E uma parcela significativa da imprensa passa. Estou dividindo a câmera. Fica engraçado. Vários partidos que tem os vereadores na cidade de Sorocaba, eles falam mal do governo. Só os partidos deles estão no governo do presidente Lula. E tem responsabilidade do que está sendo feito. Os partidos de direita também foram convidados, porque teve votos significativos para a direita em Sorocaba e no Brasil. E não
Também os partidos de direita estão presentes no governo do presidente Lula, eles não reconhecem. Eles não reconhecem. Mas eu não estou. Mas o seu partido está junto do governo do presidente Lula. Ele tem obrigação de melhorar os indicadores, tudo. Moradia, transporte, tudo. Você teme, com esse cenário, a volta da direita em 2026 no Brasil? Não. Tenho certeza que não. O nosso governo está indo de forma significativa, precisa melhorar a comunicação com a população, mas os indicadores são excelentes e o governo vai apresentar muito bons resultados neste ano e nos próximos 3 anos do governo do presidente Lula. Vereadora Yara Bernardi, foi um prazer imenso ter com você com a gente aqui, viu? É um prazer imenso poder encerrar essa entrevista com esse cenário bonito aí da sua residência, né? Muito bonito, com colorido perfeito, teve um momento de lilás, mas agora voltou ao normal e isso é bom pra gente poder fazer. É o meu jardim que você tá vendo lá atrás. Tá certo, legal, parabéns, bonito cenário, viu? Obrigado pela sua participação com a gente, sempre atenciosa com o nosso jornalismo, colocamos o nosso portal à disposição, inclusive do governo federal, para poder conversar com a gente aqui, ministros, né, e tantos outros. O portal está aberto, a nossa conexão é automática. Se o ministro, o presidente Lula, quiser falar com a gente, nós enviamos o link, assim como você, em qualquer lugar do planeta, a gente fala com eles, tá bom? Em colorido ou em lilás? Depende da câmera ou do aplicativo. Olha, já coloquei um adendo aqui para você não precisar trocar o aplicativo, a câmera de imediato. Joga a culpa pro aplicativo primeiro, viu? Porque tudo pode acontecer, Yara. Legal. Tá. Eu vou falar pro Lula conversar na RMS News. Eu confio em você. Eu abro espaço aqui, você sabe disso daqui. Você sabe que nós já entrevistamos a presidente Dilma Rousseff. Eu tive esse prazer, inclusive tem esse arquivo até hoje. Quando entrevistei o presidente Lula, também, numa exclusiva imediata de 3 minutos, mas quando ele veio em comício na cidade de Sorocaba, em que havia um momento meio conflituoso com a imprensa, durante 45 dias ele não concedia entrevista para a imprensa. Ele estava no comício lá na Praça Coronel Fernando Prestes. No deslocamento, eu disse para o motorista da nossa viatura da Rádio Cacique: acompanha a comitiva do presidente. E ele foi atrás. O presidente, para nossa satisfação, sai em 2004, né? Ele sai do carro e vai cumprimentar o povo. E eu com o microfone da Cacique. Uma senhora olha assim e fala: Lula, dá uma entrevista para Cacique. E ele se vira e começa a falar comigo, né? E aí eu tenho essa entrevista de 2, 3 minutos com o presidente Lula, mas eu quero agora fazer essa entrevista aqui no portal RMS News e eu sei que... Perfeito. Tá bom? Abraço, Yara. Agradeço o espaço também. Se achar algum vereador que queira debater comigo, tem problema, estamos aqui. Abraço, vereador. Obrigada, Oliveira. Eu que agradeço. Vereadora Yara Bernardi conversando com a gente aqui no portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Essa entrevista estará em corte e também vamos realizar todos os cortes e em podcast para você acompanhar aqui no portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Continue navegando nas nossas plataformas, no Instagram, no Facebook, e também no YouTube ou direto no nosso portal com todas as informações, inclusive as notícias do governo federal, que são publicadas diariamente da Agência Brasil, nós publicamos aqui no portal RMS News, inclusive com créditos da própria agência. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Até a próxima.